Opa, estamos ao vivo! Sejam bem-vindos, queridos e queridas, meus queridos companheiros de jornada pelo universo das plantas medicinais. Sim, nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre plantas medicinais hoje? Sim, mas também para aprender um pouco sobre a perspectiva da terapia e da fitoterapia aplicada na sua vida. Hoje nós estamos aqui com um papo terapeuta e eu vou receber a Suzana, terapeuta APS, especialista em plantas medicinais e diversas outras técnicas. Ela vai falar para a gente hoje sobre o trabalho dela e vai mostrar essa jornada incrível de possibilidades que você ter um terapeuta acompanhando o seu trabalho é muito importante. Eu tenho visto muitas coisas, muitos comentários de alunos nossos, né, nos nossos grupos, de alunos que entram no programa PS 100% e acabam aprendendo bastante sobre as plantas medicinais, mas tem alguns problemas de saúde que são um pouco mais desafiadores, né? Tratamentos de câncer, esclerose múltipla, doenças autoimunes, doenças psiquiátricas, às vezes precisam de um pouco mais de entendimento desse universo das plantas medicinais para a gente alcançar o resultado que deseja. Não é que nossos alunos não vão conseguir tratar, eles tratam e eles conseguem tratar, mas às vezes a gente tem uma coisa que se chama ponto cego num tratamento. Ponto cego é aquilo que eu não estou vendo, não estou conseguindo enxergar. Só que ele está roubando o meu resultado. Ele não está me deixando alcançar o resultado que eu gostaria. Isso é um ponto cego. E um grande segredo da fitoterapia é a gente aprender a identificar esse ponto cego e aprender a resolvê-lo. E aí os resultados aparecem com mais eficiência, né? Então, essa semana, inclusive, uma aluna minha pediu ajuda para o tratamento de um filho com autismo em um dos nossos grupos. E ela falava, puxa, é tão difícil, já tentei o que eu sabia, já busquei ajuda e coisa e tal, mas tá difícil, eu não estou conseguindo resolver tudo sozinha. Muitas vezes você está mergulhado no problema, sabe? Vamos dizer que a sua mãe tem câncer, vamos supor. Você está envolvido emocionalmente com o problema. Como resolver isso sozinho, né? Aí você ouve o diagnóstico do médico e o que o médico tem a dizer, e é tão desanimador, né? Você vê aquela, não tem jeito, vamos tentar melhorar a sobrevida, vamos fazer esse tratamento para ver se resolve, coisa, enfim. E aí você fica desanimado, condoído, depressivo, tem que lidar com a dor do outro, né? No caso de uma mãe com um filho com autismo, você tem que lidar com aquela, você está mergulhado nessa situação. E aí você deixa de cuidar até de você mesmo, né? E isso começa a ficar de uma maneira... É como se você estivesse se afogando. Queria dar esse exemplo. Você está no mar, está se afogando, está se afogando. Como é que você sai dali sozinho? Alguém tem que ir lá e te resgatar, não é verdade? Alguém tem que pular do barco, abraçar você, te arrastar até o barco e te tirar da água. Sozinho, às vezes, a gente não consegue. Se a gente está dentro do olho do furacão, olhando o problema girar em torno da gente... Como é que a gente vai resolver? Às vezes quem está olhando de fora vê a saída com mais clareza. Por quê? Porque não está envolvido, não está mergulhado no problema. E tem mais discernimento, mais racionalidade para conseguir encontrar esses pontos cegos e conseguir conduzir o tratamento de uma maneira que seja mais eficiente, mais eficaz e que seja mais seguro até mesmo, a gente pode dizer. O terapeuta, ele está aqui para ajudar as pessoas nesse caminho. Mesmo que você seja aluno do Autor da Própria Saúde, ou mesmo que você seja apenas um seguidor do Autor da Própria Saúde. Às vezes você está tentando tratar um problema de saúde há 5, 10 anos, já tomou todos os medicamentos possíveis. E o seu médico já disse que não tem jeito. Mas quando você encontra um terapeuta PS, especialista nas plantas medicinais, com conhecimento técnico tão aprofundado que é capaz de desvendar o seu problema de saúde e onde você precisa resolvê-lo. Como? Quais são as melhores plantas, o melhor conjunto de plantas? O que falta na sua vida para você resolver esse problema? Quando você tem esse olhar, você resolve o problema de 20 anos em alguns dias, em algumas semanas. E isso é possível, porque isso acontece. E acontece com frequência. A grande sacada é, nós precisamos ter o olhar técnico. E esse olhar técnico quem traz é o terapeuta em plantas medicinais. Ele já passou por todo o processo do APS 100%. Ele já passou por todo o processo de formação de terapeutas e hoje pode atender as pessoas e levar esse conhecimento para o bem-estar de muitos outros. Pode aplicar esse seu novo conhecimento, esse conhecimento maravilhoso sobre as plantas medicinais, a fim de realmente transformar a vida das pessoas. Esse é o terapeuta PS. Alguém que não tem medo do desafio, alguém que não dá as costas para o desafio e alguém que tem conhecimento suficiente para trazer as respostas. E vou dizer uma coisa, ninguém sabe tudo nessa terra. Ninguém sabe tudo nessa terra. Eu tenho aprendido todos os dias. Eu aprendo
algo novo sobre uma determinada planta, sobre determinado problema de saúde, todos os dias. Posso garantir para você. Então eu te digo que existe um cara... Quando eu não sei o que eu faço, eu corro? Não, eu te digo o seguinte, quando eu não sei, eu estudo. E essa é a minha jornada de todos os dias. Aquilo que eu não sei, eu estudo. Um aluno perguntou para mim esses dias, terapeuta também, falou, professor, não tem um protocolo bom para desparasitação que a gente pudesse manipular numa farmácia? Que se a gente fala de desparasitação, tirar os vermes intestinais e tudo mais, a gente vai pensar, eu tenho semente de abacate, semente de mamão, faz um pó, eu não sei. Espera aí, meu cliente está em outro lugar, ele não tem condição de fazer isso. Como é que eu posso manipular uma fórmula que seja eficiente para desparasitação? E aí eu disse, eu não sei. Mas eu fui atrás e eu pesquisei. E eu encontrei 10 plantas medicinais que conseguem reduzir o número de ovos dos vermes no intestino, que conseguem causar a paralisação desses vermes e a morte desses vermes. Então hoje existe um protocolo que você pode mandar manipular numa farmácia feito com plantas medicinais que são anti-eumínticas ou vermífugas e são excepcionais. Olha, de onde saiu esse conhecimento? Eu estudei. E vou dizer uma coisa para você. O que o terapeuta PS tem de diferente de muitos outros terapeutas que você pode encontrar por aí é que o terapeuta PS nunca para de estudar. O terapeuta PS todos os dias precisa conhecer algo novo. Porque aparece um desafio que ele ainda não tratou. Porque descobre-se uma planta que ele ainda não usou. Porque ele precisa entender e criar um tratamento para um problema que muitas vezes é um desafio para ele. Às vezes ele já tentou tudo o que ele sabe. Mas agora ele precisa avançar mais ainda no conhecimento dele. Porque depois que você já fez tudo o que você tinha, você faz o quê? Desiste? Nós nunca desistimos. Um terapeuta TS vai atrás do conhecimento, até ter condições suficientes de resolver o problema. Então eu digo para você, a melhor opção hoje que você tem na sua vida para tratar da sua saúde, da saúde da sua família, é ter um terapeuta TS que cuide de você, que cuide da sua família, que cuide da sua saúde. Um conhecimento, assim, surpreendente, não só sobre as plantas medicinais, mas sobre a fisiologia humana, sobre a anatomia humana, sobre a aplicação da anamnese de uma maneira completamente diferente, do exercício do raciocínio fitoclínico, tudo isso, dessa propedêutica terapêutica, ela vem através desse conhecimento que o terapeuta PS pode oferecer para você. Se você está se perguntando agora, mas onde que eu encontro um terapeuta PS, Daniel? Onde eu encontro um terapeuta PS que possa me ajudar? Eu vou dizer para você, hoje você vai conhecer uma terapeuta incrível. A Suzana de São Bernardo do Campo vai estar aqui com a gente para falar sobre o trabalho dela. E você vai saber qual é o contato dela para você poder buscar o atendimento dela também, se assim você achar interessante. Mas eu quero apresentar para vocês também a rede de terapeutas APS. Os terapeutas APS que já se formaram, que já têm seu registro como terapeuta e estão trabalhando formalmente e regularmente, estão dentro da rede de terapeutas APS. E eu quero apresentar ela para você agora, para que você possa também procurar o terapeuta mais próximo de você. Lembrando que os nossos terapeutas atendem online. A maioria deles, a esmagadora maioria deles, atende pelo WhatsApp, pelo Zoom, pela internet. Você não precisa sair da sua casa para ser atendido por um terapeuta que está em outro estado. Você pode morar na Bahia e ser atendido por um terapeuta no Rio Grande do Sul, sem problema nenhum, porque eles atendem online. Então, eu quero apresentar para você essa rede de terapeutas aqui. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site do Autor da Própria Saúde, que é o www.autordapropriasaude.com.br. Quando você entrar aqui no site, essa aqui é a nossa página inicial do site. Quando você entrar no site do Autor da Própria Saúde, você vai vir aqui, ó, Rede APS. Bem no centro da tela está escrito Rede APS. Você vai clicar aqui e vai abrir a rede de terapeutas. E aqui nós temos os terapeutas que foram formados pelo Autor da Própria Saúde e que estão formalmente trabalhando e podem atender você. E aí você pode escolher pela cidade onde ele está, se de repente uma cidade próxima da sua, ou simplesmente pela afinidade, pelo valor do atendimento, enfim, você pode entrar em contato com alguns deles e procurar aquele que pode trazer o melhor resultado para você, o que tem a melhor relação. Aqui está a Suzana, ó, que nós vamos conhecer hoje. A Suzana Maria Uenoyama está aqui também na rede. E aí, quando você clica
na foto do terapeuta, você tem o WhatsApp do terapeuta e o e-mail do terapeuta, pelo qual você pode entrar em contato com ele. E aí, ó, a agenda aberta para atendimentos. É só entrar em contato. Se você for de São Bernardo do Campo ou região da Grande São Paulo aqui, quiser ir até ela, você pode combinar um atendimento presencial. Mas se você mora longe, você pode buscar um atendimento online pelo contato dela do WhatsApp, beleza? Mas eu digo para vocês, sejam rápidos em buscar a sua vaga na agenda dos terapeutas, porque, olha, lota rapidamente, viu? E eu vou dizer para vocês, é uma oportunidade incrível de ter a opinião de um terapeuta e um plano terapêutico traçado para você poder usar as plantas medicinais na máxima potência e alcançar resultados que talvez você nunca tenha encontrado antes na sua vida, certo? E aí eu dou um recado importante para vocês que estão acompanhando a gente. Se você tem um terapeuta APS ou qualquer outro terapeuta, ou mesmo se você é aluno APS e gostaria de manipular os seus medicamentos utilizando a farmácia de manipulação, então eu tenho uma notícia muito boa para você. Nós estamos com a Botica APS funcionando e você pode buscar a Botica APS para manipulação das suas fórmulas. E se você é aluno do Doutor da Própria Saúde e gostaria de manipular suas tinturas, as suas cápsulas, os seus cremes, pomadas, óleos essenciais, tudo isso você encontra na Botica APS. Eu vou pedir para a Thaís deixar aqui nos comentários também, deixar também na descrição desse vídeo o contato de WhatsApp da Botica APS, para que você possa entrar em contato. A gente atende pelo WhatsApp, é só clicar lá, mandamos para o Brasil inteiro, não importa onde você mora. Então entre em contato, porque lá realmente nós trabalhamos com uma proposta de 100% natural. Lá não tem nada tóxico, nada cancerígeno, não tem glúten, não tem lactose, nós temos opções veganas, sem açúcar, nós temos tudo para ser 100% natural. Nada de medicamento químico, nada dessa indústria farmacêutica química terrível, nós temos tudo ali 100% natural. Você vai encontrar mais de 200 plantas medicinais em forma de cápsula ou de tintura para poder manipular. Você vai poder fazer xaropes, pomadas, cremes, vai poder fazer shampoo, para queda de cabelo, produtos cosméticos, tudo isso feito com bases 100% natural, orgânico, maravilhoso, para você ter um resultado incrível no seu tratamento, certo? É só entrar em contato no WhatsApp da Botica APS e conversar com o nosso atendimento. Show de bola? É isso aí, galera. E agora eu quero que você conheça, então, a Suzana, que é de São Bernardo do Campo, aluna Doutor da Própria Saúde, terapeuta APS, especialista em plantas medicinais e mais um monte de técnicas que ela vai explicar para a gente. Olá, Suzana, tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Muito bom poder falar com você, muito bom. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje já tem bastante gente acompanhando a gente aqui do Brasil inteiro, querendo saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho. E vai ser uma noite muito mágica aqui. Suzana, para a gente começar essa conversa, eu sempre quero entender de onde vem esse seu interesse pelas plantas medicinais. Já que para ser terapeuta APS, você tem que ter feito o programa APS 100%. E ninguém acorda de manhã em casa e fala assim, ai, que dia bonito, acho que vou me tornar um aluno do Doutor da Própria Saúde. Não. As pessoas sempre têm uma história que trazem elas até as plantas medicinais, que trazem elas até o Autor da Própria Saúde, onde começa uma nova jornada de conhecimento. E eu queria saber de você, como é que começou esse seu interesse pelas plantas medicinais? Então, eu me interesso por terapias em geral, né? Eu já tenho um caminho nas terapias, então eu comecei com reiki, né? Aí do reiki eu passei para auriculoterapia, né? E aí a auriculoterapia me levou à acupuntura. Eu não fiz especialização em acupuntura, mas fui estudar também, né? Como você disse, a gente está nesse meio de terapias, você tem todo dia alguma coisa para estudar, né? É infinito. É infinito, né? Porque são necessidades diferentes, pessoas diferentes, e você quer... Eu tento cobrir, né? Todos os vãos. Eu suspeito, às vezes eu vou lá e pergunto, e aí eu vou lá, não, então falta isso, falta aquilo. Então eu uso... Acabei estudando também um pouco de óleos essenciais, acabei não fazendo formação por falta de tempo.
mas eu tenho a intenção, né, a hora que você abrir o seu curso, né, que eu estou esperando, eu vou fazer o curso de formação em aromaterapia, né? Fantástico. E eu uso tudo que existe, né, que passou por mim, eu fui lá estudar e, de alguma forma, eu coloco isso ali. Então, assim, eu já comecei com essa terapia de Reiki porque as minhas cachorras estavam doentes, eu tinha feito todos os tratamentos, as duas tinham câncer e estavam desenganadas. Então, Uau! aí, nessa altura do campeonato, eu falei, vou passar para as terapias alternativas, né? Se a medicina veterinária não tem uma resposta, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque a partir daqui... Então, que a partir daí tudo é lucro. Então, É. aí elas fizeram reiki, fizeram acupuntura, né? Tomaram floral e fizeram. E aí fui ver dieta e tal, e inclusive num centro espírita que eu cheguei a levar as duas, eles faziam tratamento inclusive com plantas, né? Bom, Então, assim, ela tomou hiperroxo, né? você fez de tudo para salvar essas Eu cachorras. fiz tudo, tudo que você possa imaginar, entendeu? Então, assim, mas dei para elas, assim, a qualidade de vida que eu pude dar até o fim, né? Então, assim, eu Sim. sou para eutanásia, então, mas eu tinha que mantê-las bem, né? Então, foi difícil, foi difícil. Então, isso também me ligou mais ainda, esse fato de você fazer terapia em alguém, né? Na realidade, eu virei terapeuta das duas, né? Então, e aí eu continuei esse caminho. Aí apareceu o curso, né? Eu falei, por que não, né? Por que não? Eu já tenho essa ligação com plantas e com tudo mais. Então você encontrou o autor da própria saúde nessa busca de tentar ajudar suas cachorras. Foi logo depois, né? Porque assim, eu não conseguia ajudar as duas, mas logo depois, né? Porque eu também pesquisava o que eu posso fazer, o que eu posso fazer, onde eu posso ajudar, né? Muda a dieta, sabe? Então eu fui atrás disso tudo para elas, né? E aí eu resolvi fazer o curso ATS, né? Então, assim, autor da própria saúde, eu realmente não tinha problemas de saúde, né? A Suzana não precisava disso. A Suzana não precisava disso, porque assim, eu tive artrite reumatoide e eu curei com terapias alternativas. Não foi a medicina que me curou. Olha só. E eu posso dizer assim, a gente não pode dizer, eu curei, porque a artrite é uma doença autoimune, né? Então ela tem o que a gente diria de controle. Mas meu controle já tem mais de 15 anos, né? Entendeu? Fantástico. Então, assim, eu não admito, porque senão vão me bater, mas eu não tenho mais, né? E nesse caminho eu usei, né? Vai para academia, faz exercício físico, fui para o homeopata, fez a acupuntura, porque ele era acupunturista também. Então eu entrei para academia, entrei para aula de dança, fui fazer todo o tratamento, dieta, inclusive, ele fez, né? Então, eu simplesmente joguei o remédio no lixo. Eu falei, Corajosa. não quero. O que poucos fariam, né? Poucos fariam, mas você tem que ver o custo-benefício, né? Um deles depositava na retina. A oftalmologista falou para mim, você pode ficar cega com ele. Ele não sai, ele se deposita no fundo da sua retina. E se é um remédio de uso contínuo, você vai arriscar? Não, né? Sim. Então, eu joguei fora. Né? E nesse processo também, assim, né, evitando crise e tudo mais, eu já usava a planta, né? Então, eu tenho a minha famosa maçã de elefante, né? Maçã de elefante, de Lênia índica. Ela foi fantástica, ela foi minha parceira durante muito tempo, né? E é excelente, né? Então, assim, foram coisas que aconteceram na vida que foram me levando para isso, e aí eu fui fazer o curso. Mas a minha intenção, desde o começo, era ir fazer terapeutas, né?
Eu cheguei até a perguntar, puxa, mas eu não posso ir direto? E a pessoa diz, não, você tem que fazer o APS. Ah, tudo bem. Então, eu fiz. E nesse caminho todo, eu encontrei a pandemia, né? Sim. Então, isso, assim, fazer o curso também foi terapêutico. Em que ano que você entrou no curso? Ai, olha, data, eu sou ruim. Eu não lembro. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. O ABS eu terminei antes. Né? Eu peguei o final dos terapeutas dentro já da pandemia. Entendi. Né? Porque eu vim estudando, né, sem parar. Então, isso também foi terapêutico, porque enquanto está todo mundo se preocupando com o vírus, como contamina, como isso, eu tinha tanta coisa para estudar aqui que eu não estava preocupada com isso. Estava focada no estudo, Estava né? focada ali no curso, nas tarefas, né? E tinha as tarefas para fazer, pesquisa e não sei o quê. Então, assim, a pandemia estava lá fora e eu estava aqui dentro estudando. Então, estudando, cuidando da minha família, aí, assim, aí pegava lá os vídeos de como controlar o Covid, né? Aí mexer com o sistema. Aí eu tinha as meninas dentro de casa, elas estavam morando comigo, as minhas netas e a minha filha. Aí faz um protocolo para elas e taca o protocolo. Aí fui estudar aromaterapia, o que é que usava e tudo mais. Então, assim, a pandemia passou e eu nem vi. Isso é bom para a saúde mental, porque, saúde olha... mental. Então, assim, o curso nesse ponto foi ótimo, porque foi saúde mental. Eu pratiquei só coisas boas durante esse tempo. E me fala uma coisa, você fez o programa PS 100% e, vamos dizer, você não precisava necessariamente, porque você não tinha nenhum problema de saúde a ser tratado ali, a sua artrite reumatoide estava controlada e tudo mais. Mas o que mudou para você o APS 100%? Na sua visão sobre as plantas ou na sua ideia sobre o que era a fitoterapia, como isso muda através do APS 100%? Qual foi o grande valor que o APS 100% trouxe para você? Na realidade, assim, quando você começa a estudar a planta, a ação das plantas, né, ver os estudos científicos, né, então você vê aquele ativo da planta agindo sobre determinada doença e tudo mais, então mostra para você, primeiro, que todos os remédios alopáticos vieram de lá. O que eles fizeram? Eles pegaram um ativo, né? Levaram para o laboratório, fizeram a cópia sintética dele e usam, né? Com a diferença de que o remédio alopático tem um princípio ativo isolado para determinada coisa, né? Sim. A planta não, a planta você toma todo um complexo, né? E a planta é sábia, ela vai agir onde precisa. Então, indiretamente, você vai ter outros efeitos, né? Então, fantástico. Assim, vão juntar os seus saberes, né, com aquilo que você realmente está tratando. E ainda outra coisa que a gente vê nas terapias integrativas e que a gente sempre fala muito, assim, o corpo é sábio. Deus não te fez para ficar doente. Não. Você nasceu saudável, na maior parte das vezes, raras exceções, né? Mas, a gente tem que dizer, não é? Porque existem coisas fora do nosso controle. A gente não tem controle nenhum, mas você nasceu saudável. Quem estragou tudo foi você. Dura realidade. Ninguém quer engolir esse amargo aí. Então, é uma coisa, por exemplo, que quando eu entro em contato com um cliente, né, a pessoa que pretende o atendimento, é a primeira coisa que eu falo para ela. Falando, olha, eu tenho as ferramentas, né? Mas quem vai fazer o tratamento é você. Então, vamos dizer assim, a proporção é 75% por sua conta, 25% a minha. Eu vou fazer a minha da melhor maneira possível. E aí, assim, o que eu quero? O seu compromisso que vai fazer o seu 75% da melhor maneira possível. Senão nós vamos chegar no 100% nunca. É verdade. E o seu corpo é sábio, ele quer ficar saudável. Então, é só dar essa oportunidade para ele, né? É dar a chance, né? É fornecer para ele a ferramenta certa. Então, é isso que eu proponho. Então, se você não está certo
de que quer mudar muita coisa, que quer enfrentar isso da maneira correta, aí nem começa. É verdade. Você tem toda a razão. Senão fica enxugando gelo, né? Melhora um Sim. pouquinho, volta tudo, melhora um pouquinho, volta tudo. A pessoa nunca satisfeita, você frustrado, porque como terapeuta você quer ver a pessoa bem, né? E no final das contas a pessoa acaba desistindo, porque acha que não é tão bom assim, mas no final, quer dizer, ela não fez a parte dela. Comigo não funcionou. O que não funcionou? Né? Então, assim, você... eu estou tratando de um caso... não tem palavra melhor. Um caso cabeludo. O que seria um caso cabeludo? Então, é a pessoa, né? É a pessoa que, por nada, assim, por nada, ele virou dependente de álcool e de drogas. Mas foi por nada, para acompanhar a turma, porque ele entrou num conjunto que tocava pagode, sei lá, e aí saía na noite, todo mundo bebia, eu bebi. E assim foi. Então, assim, foi uma coisa, não foi nenhuma necessidade, foi só para acompanhar um grupo. E de lá não conseguiu sair mais. É triste isso. Agora sim, foi aos 17 anos, ele está com 40 hoje. Putz. Então, enfrentou muita coisa. Mas hoje ele falou, eu não quero mais. Né? Aí tentou o tratamento com um psiquiatra, o psiquiatra enfiou um monte de remédio, né? Tarja preta nele. Mas tomou 2 dias, quase morreu, né? Então ruim que ele ficou. Aí ele jogou fora e falou que era outra coisa. Aí ele veio me procurar. E aí eu falei para ele, então, você tem consciência do que você fez até hoje, né? Para você estar no estado que você está. Eu falei, provavelmente outras coisas que a gente vai ver depois, né? Então, assim, você está disposto? Porque eu estou. Eu falei, eu não sei bem exatamente o que é que eu vou fazer, porque eu nunca tinha lidado com crise de abstinência. Né? Eu só imagino como é. Eu estou aprendendo com ele. Mas ele resolveu. Pra você ter noção, do dia que eu conversei com ele até hoje, ele já aprendeu a fazer tintura, preparou todo o quintal, vai plantar erva medicinal. Isso é uma mudança radical de vida. Vai plantar as ervas medicinais. Eu ensinei para ele o que é que tem no quintal dele que ele pode usar. Ele já me falou, e eu ensinei para ele como é que pode usar, entendeu? Mudança de... Ele não fazia exercício físico, ele passou a fazer, mostrei a importância do que, aonde isso exercia influência, né, na vida dele. Então, assim, na insônia, no bem-estar, na própria resistência, melhorar a circulação e tudo mais. E aí, ele está mudando de vida, literalmente. Ele está mudando na alimentação, ele tá plantando, ele está fazendo o próprio remédio, ele está virando autor da própria saúde. Por tabela. Efeito colateral do seu tratamento, tá vendo? Então, está fazendo acupuntura, né? Está fazendo muitas coisas, realmente, terminando de fazer exame de tudo para a gente ter uma noção exatamente aonde ele pode chegar, né? Que legal. Mas ele está melhor, o quadro dele de dependência está melhor. O de dependência tem crises, né? Tem crises. Então, assim, eu, por exemplo, falei para você, não tenho uma agenda lotada todos os dias. Por quê? Porque eu não dou conta. Por quê? Porque eu olho cada coisa, né, daquela pessoa que está Cada aspecto. Cada aspecto, e preciso estudar tudo, e preciso dar assistência. Eu acompanho durante 2 meses. Apesar de ter terapeutas assim que faz o tratamento e vira as costas e vai embora, eu falo assim, não, você está tratado? Eu não, enquanto eu não vejo que aquilo que eu fiz realmente está encaminhando, está dando resultado, eu fico ali. É isso. Esse é nosso papel, né? A gente não pode abandonar. Não dá para abandonar. Mas imagina, uma amiga foi no PS porque estava um mal-estar, não sei o quê, acho que era virose mesmo, a gente às vezes não sabe qual a coisa, nem o médico não sabe. A médica ouviu, não, olha essa história,
Então, a médica ouviu e falou, ah, tá bom, você vai tomar isso, isso, isso. Abriu uma bolsa, dentro da bolsa tinha vários carimbos. Cada carimbo tinha o nome de um medicamento e a posologia. Você Ela tá de pegou o receito. brincadeira. Não, não, sério. Tem até como provar. Pegou os carimbos e carimbou o nome dos remédios, já com a posologia, assinou embaixo e deu para ela. Ou seja, igual para todo mundo, né? Como se todo mundo fosse igual. Que absurdo. Isso é um absurdo. Isso, se esse fato vai para o Conselho de Medicina, essa mulher é autuada pelo Conselho de Medicina, porque essa prática é proibida. Viu? Então, mas veja, entendeu? Aí eu até falei, essa minha amiga, inclusive, é verdinha, né? Nossa amiga Ana Lu, jardineira. Eu falei, mas o que você fez com essa receita? Ela falou assim, você acha que eu ia tomar isso? Fiz um aviãozinho e... Então, aí a gente conversa, né? Bom esse contato com os terapeutas, com né? O pessoal do APS e tudo mais. O que pode fazer, né? O que você está sentindo, né? Que exame que você fez, né? Então, assim, aí conversando e ela foi se tratando sozinha. Né? Quer dizer, na realidade foi no médico para ver se do conhecimento dele tirava pelo menos o diagnóstico, né? Então, assim, problema de diagnóstico tem. Eu tenho uma amiga que consultou uma médica medicina integrativa, né? Que agora é muito moda, né? Uma junção de saberes. Só que tem médicos e médicos, né? Então, essa fez uma planilha de exames, eu acho que tinha mais de 40 exames, né? Uau! E exames que o convênio não cobriu, ela teve que pagar. Então, para você ter noção dos exames que ela teve que pagar, ela gastou mais de R$2.000. Nossa! Mas a gente tivesse pagar tudo. Não, e ela ia realmente, assim, quando eu vi o pedido de exame, eu falei para ela, nossa, encantador isso aqui. Eu fiquei com Vamos desvendar você inteira agora. Eu falei, deixa eu ver, né, o que ela pesquisou aqui, deixa eu pesquisar tudo, deixa eu ver o que ela quer com isso. E ela fez anamnese com ela, mas aí aconteceu um negócio interessante. Ela terminou a anamnese, pediu os exames, mandou fazer os exames, demoraram para ser feitos, né? Nesse ínterim, ela deu 5 fórmulas para ela tomar. Sem saber o resultado ainda? Pois é, então. Aí eu falei para ela assim, como assim? Alguém medica você sem saber o que você tem? Só pela conversa? Né? Eu falei, a gente pode até fazer alguma coisa, mas não pode, né? Não, você trata um sintoma emergencial ali, uma dor, alguma inflamação, você sabe que bom, preciso tirar essa dor de inflamação de qualquer jeito. Agora, se tratar um problema que você não sabe o que é complicado, né? Então, porque foi no chutômetro. Aí eu falei, como é que foi a entrevista? Ah, eu falei disso, ela está em luto, vamos dizer assim, recente, vai. E aí eu até cheguei a chorar na consulta. Ah, então tá. Eu a conheço, sei como é que é a vida dela, sei os problemas de saúde que ela tem, inclusive, né? Peguei os exames, peguei as fórmulas, vim para casa, vamos estudar. E estudar, um por um, todos os exames e todas as componentes da fórmula, né? Só que assim, enquanto eu estava conversando com ela, eu falei para ela assim, então, é interessante uns aminoácidos, umas vitaminas, né? Tem planta para tratar, se você quiser. Eu falei, depois que você conversar com ela, a gente pode até mesmo pensar em fazer. Ela falou para mim assim, aminoácido, coisa horrorosa para tomar. Eles realmente são ruins, né? De gosto. Não tem gosto bom. Isso é cápsula, desce direto e vai embora. Então, ela me trouxe o pote e falou assim, então, mas é muito ruim, eu não estou querendo tomar. E aí cheirei o pote assim, e aí eu peguei a ponta de uma colherzinha de café, aquela bem pequenininha. Tirei uma pontinha assim, pus na palma da mão, experimentei e continuei conversando com ela. Daniel do céu! Eu não tomei o que ali, não tinha nem 1 grama, nada, era só uma pontinha. Aí eu conversando com ela, falando para ela assim, então, você sente queimação no tubo digestivo? Né? Assim, desde a boca. Ela falou assim, nossa, ela falou, me dá até ânsia. Ela falou, eu tomo, né? Eu falei, quanto você toma? 12 gramas. Tá. 12 gramas? 12 gramas.
E aí aquilo que queimou. Eu falei, caramba, bom. Continuei conversando com ela, daqui a pouco aquilo deu a sensação de ânsia mesmo, né? Tava como se tivesse um refluxo, sabe? Era a sensação exata do refluxo. Então, do jeito que voltou quente para cima de volta. Aí virei para ela e falei para ela assim, você tem refluxo? Nossa, aí, né? Aí ela contou, né? Falou. Tá. Mas passou mais uns minutos a gente conversando. Aí sabe aquela sensação de quando você bebe um copo de vinho? Quando você, né, toma os 2, 3 primeiros goles e dá aquele, né? Oxigênio ao cérebro. Pois é, foi assim que eu estava me sentindo. Se ela tivesse falado para mim, levanta e vai embora, né, para sua casa, eu não tinha Sim. Assim. Que loucura. Olha o que eu... E olha, é uma suplementação, né? Então, eu achei que era, né? Porque para todos os efeitos era aminoácido e vitamina. E aí eu falei para ela, né? E essa sensação? Ela falou para mim, então, eu tomo isso, eu fico tão zoada, né? Assim, pareço drogada, vou dormir. Né? Tinha alguma coisa nessa fórmula aí. Toma antes de dormir? Toma antes de dormir. Aí eu vou dormir, mas eu passo uma noite muito ruim, né? Não tenho sono de qualidade e levanto como se eu estivesse embriagada, chapada, arrastando, segurando as paredes e descendo. Eu falei, bom, eu nem não ouvi tudo que está aqui, né? Não vou te dizer o que tem aqui, mas você é conselho de amiga e de terapeuta, não toma mais. Você está fazendo mal, pelo amor de Deus. Fazendo mal, ela não está te fazendo nada bem, ela tem pressão alta, né? Então eu falei para ela, não toma mais, nem 1 grama mais. Eu vou estudar o mais rápido que eu puder para te dizer o que é, e aí você vai falar com a médica, vai falar para ela que não quer tomar. Isso porque, assim, a médica foi paga pela filha, ela não queria que a filha se ofendesse, tudo mais. Sim. Vou dar um argumento concreto, técnico, qualquer, que você vai poder dizer, não tem, né? E eu vim estudar, e assim, da fórmula dela, a primeira coisa, assim, tinha melatonina. E aí, estudando... Que é o hormônio do sono. É o hormônio do sono em termos, né? Porque ele não é indutor do sono, primeiro. Né? Segundo, ele deveria manter o sono. Só que, quando não é produzido, ele é suplementado, dependendo da dose, tem pessoas, não são todas, mas tem pessoas que sentem esse efeito do chapado. Levanta chapado, não consegue. Um efeito narcótico, né? É um efeito, né? Então, era o que ela, como é uma pessoa que eu sei que é muito sensível, ela estava passando mal. E aí, pior do que isso na hora da formulação, entre 2 fórmulas, a farmacêutica falou, vai ficar assim, um custo menor se a gente juntar 2 fórmulas. As 2 são em pó, vamos juntar. E ela juntou. Você não sabe, né? Falei, gente, ela juntou melatonina daquela forma com ashwagandha. Ashwagandha. Na outra. É o ginseng indiano. Pois é, então ela tinha uma fórmula para ela usar durante o dia para ter disposição, sair daquele... Que é uma adaptógena, uma planta que dá mais energia e coisa e tal. Então, mas porque a médica achou que ela precisava, porque ela estava muito depressiva, vamos dizer assim. Sim. E deu melatonina na outra fórmula para ela ter um sono melhor. Estava juntando com outras coisas. Só que as 2 fórmulas juntas, tomadas de noite, você imagina. Eu falei para ela, olha, é assim, você chega para o seu cérebro e dá 2 coisas totalmente diferentes para ele, e ele tem que escolher o que vai fazer efeito. Eu falei, você deixa o seu cérebro. Por isso que coisa... Além de outras coisas, uma delas é essa. Eu falei, então não toma. Porque você está deixando o seu sistema nervoso totalmente maluco. Seu cérebro está entrando em colapso, ele não sabe o que você quer. Foi uma sucessão de erros, né? Inclusive da farmacêutica, que misturou as fórmulas. Pois é, então. Aí... E quem paga a conta é a pessoa, né? E eu fico pensando, Suzana... Porque a pessoa não tem o conhecimento, entendeu? Sim, e ela teria é justamente isso. A fórmula, se eu não tivesse passado lá para conversar e olhar daquilo lá.
E quantas pessoas estão passando por isso hoje, tomando um remédio que o médico indicou, que o médico orientou, estão passando mal por causa do remédio, estão tendo uma piora, mas continua tomando, porque foi receitado, porque eu comprei na farmácia, porque eu paguei esse remédio, vou tomar esse remédio. Aí só, mas tá melhorando? Não. Ah, mas você tá se sentindo bem? Não. Tá assim, tô assado, não sei o quê. Mas a pessoa não tem conhecimento e nem condições de avaliar o que está acontecendo com ela, né? E é muito interessante ver o seu nível de conhecimento, de entendimento, de propriedade em conseguir avaliar uma situação como essa da sua amiga nessa suplementação, né? Porque qualquer outra pessoa, por exemplo, eu vou num terapeuta. Tá, que terapeuta que você vai? Ah, ele faz acupuntura. O cara não vai ter condições de avaliar essa suplementação. Ah, eu vou num terapeuta. O que esse terapeuta faz? Ah, ele faz cromoterapia, faz aromaterapia. Ah, legal. Ele vai avaliar isso? Não vai. Mas nós, como terapeutas APS, nós temos esse, vamos dizer assim, esse embasamento para conseguir entender o que essas suplementações efetivamente estão fazendo. Não só suplementações, como medicamentos, né? Às vezes as pessoas olham para a gente e falam assim, mas você vai trocar o atenolol dele por uma planta medicinal? Assim, eu tenho condições de fazer uma substituição porque eu sei o mecanismo que o atenolol funciona, eu sei o mecanismo que a planta funciona e eu sei como controlar a pressão sem precisar do atenolol. Essa é a diferença que o terapeuta PS tem nas mãos, né? E que as pessoas podem se valer disso. Se você demonstra esse conhecimento de uma maneira realmente excepcional. E eu te pergunto, se não fosse a sua preparação como terapeuta, você teria condições de avaliar, por exemplo, o caso do rapaz com síndrome de abstinência, a sua amiga passando por esse problema com essa suplementação? Esse embasamento você teria para poder fazer essas avaliações, esses julgamentos? Não teria. Não teria. Eu não teria a mínima ideia de o que fazer, como fazer, né? Não teria a mínima ideia do que dizer, porque... mesmo para essa minha amiga, ela foi lá para a médica e falou para ela, não tomo melatonina. Então, ela falou, por quê? Porque eu já tomei e não me fez bem, e agora que me dei conta, era mentira, né? Mas era para justificar. Agora que eu me dei conta que tem melatonina e eu estou passando mal. Ponto. Não tinha como a médica retrucar, né? Sim, estou passando mal, ponto final. Não tem essa. Então, Isso salva a vida, Suzana. Isso é muito importante, porque isso salva a vida. É esse conhecimento que salva as pessoas, que liberta as pessoas, sabe? Que permite que as pessoas tenham uma nova perspectiva na vida delas. Se a gente fosse falar hoje, Suzana, não de uma especialidade, que eu acho que terapeuta ele é um ser muito generalista, ele trata tudo, né? A gente está vendo aqui pelos seus relatos, inclusive, tratamentos mais diversificados possíveis. Mas se você pudesse dizer assim, algo que você sabe fazer muito bem, que você fala assim, não, isso aqui é o meu carro-chefe, isso aqui eu resolvo com facilidade. O que seria dentro da sua prática? Então, meu carro-chefe mesmo foi onde eu comecei as minhas pesquisas, né? Meu laboratório, que são as dores em geral, né? Então, assim, a gente vê que hoje em dia a maior parte das pessoas tem artrose, artrite, tendinite, ou sei lá mais o que, né? Bursite, isso é uma infinidade. Hérnia de disco, então, parece que quanto mais vértebra a pessoa tem na coluna, mais hérnia de disco ela tem. Não, é fascite plantar, Nossa! Sabe, problemas, nossa, são... Fibromialgia. Então, o que eu, né, eu faço hidroginástica, então, assim, dentro da piscina ali não tem ninguém que seja saudável. A não ser a Suzana. Eu posso me considerar saudável. Eu faço exercício físico, mas o meu intuito não é porque eu sempre fiz, faz 10 anos que eu frequento a academia, né? Então, assim, eu sempre fiz. O meu intuito Mas não é comum entre as pessoas, né? Infelizmente. Então, o meu intuito, assim, eu sou magra, sempre fui magra, né? O que eu preciso manter? Com a idade, né? Eu vou completar 69 anos. Então, uma jovem senhora. eu fico com medo da bendita da sarcopenia. Ah, sim. A perda de massa muscular. A perda de massa muscular, a perda de força muscular e a sua dependência de alguém. É isso que vai te levar. Eu não quero, eu sou independente, dona do meu próprio nariz, entendeu? Então, faço exercício físico,
faço suplementação, faço tudo o que tem que fazer preventivamente. Então, assim, para que não venha acontecer a Para que não venha acontecer. Isso é fantástico. Esse é o raciocínio, né? Se a gente tiver uma vida equilibrada e a gente começar a olhar as pontas soltas da nossa saúde, começar a arrematar isso certinho, a gente não tem que envelhecer com doença, com perda de qualidade de vida, com perda de vitalidade. A gente pode morrer aos 100 anos fazendo sexo todos os dias e tá tudo bem, sabe? Com pleno controle mental e físico, podendo, sabe, ser autônomo e fazer as coisas na nossa vida. A gente não precisa perder essa qualidade de vida, né? Isso você cuida da sua saúde dessa maneira. Isso isso eu cuido da minha saúde, mas eu olho eu olho na piscina e eu vejo tudo que você faz, todo o cardápio, né? De dor. E aí eu pensei, eu estava fazendo a PS 100%, estava usando umas coisas, e aí eu resolvi ajudar as meninas na piscina. Então, assim, estava fazendo um atendimento que, assim, era assistencial, social, né? Então, assim, tirar uma que tinha dor no joelho, outra que tinha dor na coluna, não sei o quê. E aí, por isso também, eu já comecei a estudar e aprender outras coisas, né? Então, assim, eu tenho uma moça, uma senhora, que ela é enfermeira, inclusive, trabalha, ainda tem isso, ela trabalha o dia inteiro de pé. Enfermeira, ela tinha artrose nos joelhos, né? Ou até tem, vamos dizer assim, tem artrose nos joelhos, mas, assim, a coisa estava indo de uma tal forma que as pernas elas estavam mudando de ângulo, assim, estavam virando fica no perna de cowboy, né? Perna de boiadeiro, que é que eles falam, né? Perna de alicate. Isso. E aí, muita dor, muita dor, muita dor. E aí o médico disse para ela que se continuasse assim, primeiro que ela tinha que reavaliar, ela vinha da piscina de bengala. E aí ele falou assim, o próximo passo é andador e o próximo passo é cadeira de rodas. Então, assim, para evitar isso, vamos fazer... Que o médico fala isso para as pessoas, né? Eu fico... Não me pergunte. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo, isso não é medicina, isso é terrorismo. Então, assim, ela já estava muito abatida já com isso, né? E com a dor que era 24 horas, né? Então, lá fui eu fazer. Como ela não quis fazer um tratamento, vamos dizer assim, falei, eu vou acudir a dor para ver o resultado, né? E aí eu fiz a minha receita de spray aqui com as minhas ervas, dei para ela e falei para ela, olha, essa você pode passar, tem dor, passa. Ela falou, mas 2, 3, eu falei, não importa, se tem dor, passa, né? Eu falei, passa, e aí eu ensinei para ela uma manobra que eu aprendi com uma acupunturista, né? Um esparadrapo e os palitinhos, vamos dizer assim, do cravo da Índia. Sei. Tira a flor e põe os palitinhos e cola onde dói. Onde começa a doer. A gente sabe, o cravo da Índia tem eugenol, ele é analgésico. O dentista usa, né? Eu falo para as pessoas assim, sabe aquele cheirinho lá no dentista? Então, ele também usa. E eu uso de um jeito diferente. Tacos. Maravilha. E o bendito do negócio lá, o bendito do spray, e ela foi fazendo o tratamento médico. E ele preparando infiltração nos 2 joelhos. Eu falei, o que ele vai infiltrar? Ela falou, Corticoide. Então eu falei para ela, vamos tentar fugir disso, né? Vamos fugir dele. E aí fui tratando da dor dela e passando, insistindo. Tem uma outra manobra que nem é prudente eu ficar falando aqui, mas vamos dizer assim, que também feita com plantas, né? E eram umas compressas, né, que ela fazia de noite, então ela fazia compressa durante a noite e de dia o meu spray. Sim. E vamos, aí ele marcou a infiltração para fazer nos 2 joelhos. Mas ela já estava falando para mim, mas desinchou, eu não sinto tanta dor mais. O negócio está muito bom, eu consigo trabalhar, né? Então, assim, eu fui acompanhando, realmente. E a perna dela começou a desentortar um pouquinho, porque ela conseguia pisar melhor, né? Então, foi no dia da infiltração, ele falou, vamos fazer um último exame, né? Não sei que exame ele fez lá. E aí ela voltou para mim, assim, com um sorriso de orelha e orelha, né? No dia da nossa aula de hidroginástica, ela falou para mim, adivinha? Eu não faço a mínima.
Ele falou, não fez, ele suspendeu a infiltração. Ele falou que eu não tenho essa necessidade, né? Mas eu falei, você contou o que você está fazendo? Ele falou, não. Ele não ia acreditar, não adianta. Então, não adianta, né? O resultado está lá, e foi feito exame e tudo, né? Clinicamente, ela tinha melhorado o que eu vi. E a felicidade dela, né? Então... Que é o maior valor que a gente alcança, a liberdade das pessoas, a felicidade de ser livre. Imagina o sofrimento, o estresse emocional dela, de ter na cabeça que daqui para frente é andador e cadeira de rodas. Então, mas ela estresse que isso causa. Ela aposentou até a bengala. Ela não vinha mais. Não, você está vendo? Contrariando o terrorismo médico, ela está sem bengala agora, andando com as pernas mais retas, sem dor e tudo mais. Ela tem artrose? Tem. Mas o diagnóstico precisa ser fatalista? Não precisa. A gente vai fazer o melhor que a gente pode fazer para ter o resultado que a gente espera. E é isso que você fez. Isso sem contar o caldo de pé de frango, né? Colágeno de frango? Colágeno puro, já é hidrolisado, sim, não tem o que pensar. Né? Então eu ensino a fazer o caldo, congela em cubo, põe no freezer e enfia na sua alimentação diária. Você vai conseguir, assim, comer aquilo todo dia, né? É difícil. Então eu ensino a fazer o cubinho e deixa no freezer. Você faz arroz, enfia o cubinho lá. Você faz feijão, você enfia o cubinho lá. Você refoga o legume, você enfia o cubinho lá. Mas fazer todo dia. Sim, então, tem que ser todo dia. Então, aí eu fiz caldo de frango todo dia, né? Do pé do frango todo dia, colágeno, o meu spray anti-inflamatório, né? As minhas bandagens de vez em quando e as compressas de noite e pronto. Resolvido o problema. É porque, assim, na cabeça do médico, a única coisa que existe de possível é o que a farmácia oferece. Ele não está aberto para as outras possibilidades que nós conhecemos. Né? E falando em possibilidades, juntando uma coisa com a outra, só um comentário para fazer. Você falou de artrose, eu me lembrei de uma coisa muito interessante, sobre a questão do conhecimento. Inclusive, eu quero fazer uma aula para os terapeutas sobre cartilagens. Em breve teremos uma atualização sobre cartilagens. Por quê? Eu fiquei muito chateado de perceber que eu não tinha um conhecimento sobre plantas que permitisse a pessoa frear a destruição da cartilagem e até recuperar a cartilagem. A gente tratava a dor e a artrose continuava lá, né? E aí eu falei assim, não é possível que eu não consiga encontrar uma planta que é capaz de regenerar uma cartilagem. Gente, é um pedaço do corpo como qualquer outro. A gente faz isso com tanta coisa, porque eu faço isso com osso, que é mais difícil, porque eu não vou fazer com cartilagem. E fui. Pesquisei, passei 2 semanas pesquisando. Descobri um protocolo para as cartilagens. Aí você trata a dor com a fórmula para dor, né? Para artrose, para dor de artrose, a dor articular, e você usa a fórmula que é protetora das cartilagens. Se for uma artrose inicial, você consegue recuperar. Se for uma artrose muito avançada, você para e dá espaço, e aí logicamente tem uma suplementação que você precisa fazer, com colágeno, minerais, aminoácidos, isso está lá, mas tem as plantas que estimulam esse processo. Você toma aminoácido, o corpo faz o que quiser com aminoácido. Pode ser que ele faça cartilagem, mas pode ser que não. Mas quando você toma essas plantas, elas estimulam a formação da cartilagem. Aí você dá o suplemento, ela puxa esse suplemento para a cartilagem e consegue recuperar, pelo menos em parte, essa cartilagem. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, cara, isso é qualidade de vida para quem sofre de artrose, artrite reumatoide e tudo mais. Isso é um grande ganho de qualidade de vida. E é um volume de uma quantidade de pessoas muito grande. Só com essas dores articulares. É muita gente, muita gente. E o conhecimento nos liberta, Suzana. O conhecimento nos liberta, nos dá poder para ajudar as pessoas. Isso é maravilhoso. Ô, Suzana, falando você falou das dores, esse caso dessa pessoa que você tratou, dessa amiga que você tratou, sim, sensacional, né? É maravilhoso, é muito emblemático esse caso. Mas uma coisa que eu sou curioso é assim, quando o terapeuta termina o programa de terapeutas, né, ele tem um desafio na vida dele, que é começar a atender as pessoas profissionalmente, né? Você faz lá o seu registro como terapeuta, e aí você fala, bom, agora vou abrir minha agenda, vou começar a atender. Como é que foi para você essa experiência do primeiro atendimento, de começar como terapeuta? Você já ajudava pessoas com até 100%.
Mas aí quando você se torna profissional ali, que você está cobrando pelo seu serviço e tudo mais, como é que muda? Como é que foi essa experiência para você? Então, foi assim, uma noite de terror, né? Mas por quê, né? Porque eu realmente, assim, sou uma pessoa que encara as coisas com responsabilidade. E você vai mexer com uma vida humana, né? Às vezes a vida, inclusive, em perigo, né? É muita responsabilidade. E isso que me barrava começar a atender, né? Esse medo de assumir essa responsabilidade com a pessoa. E aí, assim, eu precisei conversar com muita gente antes de resolver, né? Até o Tiago me aguentou, né? Eu falei para ele, nossa, eu não sei se eu tenho essa competência toda, eu não sei se eu tenho coragem, eu não sei se vai dar certo isso. E até abrir a minha agenda, né? E aí eu pedi a Deus, ai, me dê um caso simples. Que seja só um furúnculo na perna. Não, uma coisa assim, com uma dor que eu já tinha, né, tratado tanto. Uma diabetes, alguma coisa ali fácil de tratar. Nossa, aí o primeiro caso já era, né, um câncer avançado. O primeiro caso? A pessoa já estava, acho que na terceira série de quimioterapia, né? Então, assim, aí eu olhei aquilo e falei, não é justo. Comigo não. Não. Mas eu falei, bom, agora você está aqui, agora se vira, né? Se vira. Então, assim, pedir ajuda, sim, né? Pedir ajuda no grupo, fui atrás, fui estudar. Mas uma coisa que eu fiz, que assim, dali para frente também eu tem sido conduta, né? Eu conversei com ela e eu falei para ela assim, você tem noção, né, da gravidade do seu problema, né? E tem noção, né, da necessidade, por exemplo, de fazer quimioterapia, não vou mexer nisso, né? Não seria irresponsável. Não, com certeza. Então, assim, o que eu me proponho a fazer? Eu me proponho dar para você uma qualidade, assim, ser honesta, assim, chapadamente honesta. Eu vou ajudar você a vencer a quimioterapia, os efeitos que isso vai causar em você, melhorar sua qualidade de vida, olhar o que você faz, o que a gente pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida, dentro dos seus hábitos de comportamento, o que precisa mudar, né? E aí, sim, assim, nós vamos tentar ajudar você a não ter metástase, pelo menos, né, tentar acabar com ela, né? Tentar... E potencializar o tratamento da quimioterapia, né? Porque as plantas têm muito disso, né? Potencializar o resultado da quimioterapia. Então, eu falei para ela, não vou mexer naquilo, mas vamos fazer isso, né? Porque, assim, é um caminho que eu tenho. Ainda assim, ela tinha no pulmão, né? Nódulos no pulmão, assim, né? E não estava difícil respirar, difícil deitar na cama, ela tinha que dormir sentada, porque não conseguia respirar, né? Então, ela estava fazendo... Já era um caso bastante complexo, né? Então, ela estava fazendo já a terceira quimioterapia vermelha, né, que eles chamam. É a doxorubicina. Para deter aquele... Mas o incômodo era muito grande. Aí, assim, vamos usar óleo essencial. Era a maneira que eu tinha de acudir ela naquele momento. Você usou inalatório? Inalatório, né? Que legal. Inclusive, o óleo essencial, pela inalação, é um dos melhores meios de uso. Todo mundo quer tomar. Falei, gente, não, tomar não. Né? Eu também não sou a favor, não, de ficar tomando óleo essencial. Não, porque eu inclusive vi mesmo num congresso uma aromaterapeuta, né, assim, bambambam mesmo, falando, não é a melhor via, porque você toma o óleo, né, vai passar pela sua boca, todo o trato digestivo, depois até ele ser processado, passar para os intestinos, e aí passar para a corrente sanguínea, e aí fazer efeito, olha o caminho.
Não, e o cara vai passar pelo fígado e aí depois vai ser... Sim, ele vai estar todo esse processo e se você inala, primeiro que ele vai direto para o sistema nervoso. Sistema nervoso. E entra na sua circulação, entra pela pele, entra pelas... A via dérmica mesmo, você passa o óleo essencial, ele entra na corrente sanguínea, direto. Então assim, é um meio, né? Que a pessoa fica naquela de tudo que toma é melhor. Não é. Nada bem. Depende, né? Então aí eu mostro todo esse processo. Então dei para ela o óleo essencial de planta-pimenta. Na primeira noite mesmo, ela já mandou a mensagem de volta. Ela falou, olha, eu consigo respirar para ver. Consigo respirar, né? Olha que coisa maravilhosa, eu consigo respirar. Então, assim, eu sou bem essa mesmo, eu sou PS. Chega aqui com um problema, eu vejo na hora o que eu posso fazer agora. Perfeito. E aí eu peço um tempo e falo, deixa eu estudar seu problema, eu estudo tudo. Às vezes eu estudo toda a medicação, tentando entender o raciocínio do médico. Porque às vezes precisa, sabe? Não é um protocolo, às vezes eu queria entender o que ele pensou, para eu pensar... Entender o raciocínio dele para guiar o seu raciocínio. Então, a gente olha o remédio pensando nisso, né? Porque aí você pega coisas erradas também, né? Médico que mandou tomar um remédio sem perguntar para o paciente o que ele está tomando. Não, aí tem interação, né? E a pessoa nem sabe. Eu já passei por isso. O médico me mandou tomar Tramal com ibuprofeno ao mesmo tempo. E eu comecei a passar mal. Era uma dor que eu tinha por causa da chikungunya. Isso foi há 10 anos atrás. Uma dor que eu tinha por causa da chikungunya doía tanto que eu não conseguia dormir mais. Aí eu fui e ele falou, nossa, você vai tomar Tramal com ibuprofeno. E eu comecei a passar mal com aquilo. A dor melhorou, mas eu comecei a passar mal. Aí eu fui ler a bula do Tramal. Jamais tome em associação com ibuprofeno. Problema de hepatite fulminante. Eu falei, puta merda, eu podia ter morrido. Então, podia ter morrido, mas acontece muito. Principalmente são médicos diferentes, né? Você Sim. vai num médico, ele te dá uma medicação. Aí você vai no outro, porque todo mundo hoje é especialista, né? Só cuida daquilo. Como se a gente fosse só um fígado, só um estômago. E aí a gente é um boneco de Lego. São pecinhas só que vão colando, aí você troca a pecinha. Por isso que eu falo que a gente tem que usar todas as terapias integrativas. E a intenção é essa mesmo. Sim. Eu vou cuidar do seu mental, do seu espiritual, do seu físico, do seu emocional, né? E o seu físico é uma coisa só, você espeta o dedo aqui, né? E todo mundo do seu corpo... Todo mundo sente isso. Todo mundo vai responder. Todo mundo tem uma resposta. Claro. Entendeu? Então, nós somos um conjunto... Não, você vê... Suzana, você vê a odontologia biológica hoje, o cara pega um dente seu, aí ele coloca o eletrodo no dente e dá uma micro descarga elétrica. E aí ele olha qual é o órgão do seu corpo que responde. Aí tem o dente que está conectado com o fígado, tem o dente que está conectado com o intestino, tem o dente que está conectado com o útero, o ovário, tem o que está conectado com os ossos. Aí você fala, cara, quando você tem um problema no seu dente, ele está afetando alguma outra parte do seu corpo. E aí, quando você começa a perceber isso, é que nem iridologia, você olha a íris e você vê onde estão as cicatrizes da íris e qual é a parte do seu corpo que está doente. Você vê que está tudo relacionado. Aí, sabe, como é que eu posso tratar uma pessoa só pensando na mão esquerda dela, que tem síndrome de túnel do carpo? Eu tenho que pensar no todo do corpo dela. O que está fazendo isso acontecer? Da onde está vindo isso? Eu tenho que pensar no todo, né? Mas é isso mesmo, porque a gente tem por isso que eu falei para você que a gente tem que ver várias coisas. Na medicina chinesa, a gente vê. Então, assim, na auriculoterapia, no nosso sistema todo, o nosso corpo todo está na orelha. Claro. Reflexologia. A gente faz isso na auriculoterapia. Nos pés, você tem o nosso sistema todo lá também. Então, às vezes, por exemplo, eu uso óleo essencial lá nos pés. Porque a pessoa tem um problema de olfato. Não, mas a gente faz um creminho e usa lá nos pés. O efeito é o mesmo, porque eu vou ensinar a massagear onde precisa, né? O médico não vai fazer sentido nenhum, mas a gente entende como as coisas estão conectadas. Não vai entender.
nas palmas das mãos a gente também tem, né? E agora eu também sei que nos dentes e na íris está reproduzido um corpo humano. Precisa só saber trabalhar. É que são muitos saberes, então assim, eu tenho um saber geral, né? E vou especificamente atrás de alguma coisa quando acontece, né? Mas isso tudo é conhecimento. Sim. E me diga uma coisa, Suzana, dentro dessa complexidade dos casos, dentro dessa infinita possibilidade de problemas para serem tratados na saúde humana, né, e toda essa integração, existe alguma coisa hoje para você, para Suzana, algum problema, algum quadro que você não trataria como terapeuta? Não trataria? A pessoa chegar para você, eu tenho esse problema, só assim, isso eu não trato. É difícil dizer, né? Porque assim, eu não vi tudo, né? Mas assim, às vezes eu olho e falo, nossa, eu não posso fazer muita coisa. Mas aí eu sou honesta, eu não posso fazer muita coisa, eu vou explicar. Eu tenho uma paciente que está com um tumor no cérebro, na meninge do cérebro, meningioma. Cresce muito devagar, dependendo do caso, alguns não, mas no caso dela, sim, cresce muito devagar. O que ela veio me procurar? Porque ela está perdendo a visão. Ele está muito comprimindo o lobo da visão. Então, uma vista ela já perdeu e ela não quer perder a outra, né? Então, assim, estudando o negócio, eu falei, gente, eu não posso prometer que eu vou, mas eu vou resolver de alguma forma, né? Então, você imagina o seguinte, por exemplo, é uma senhorinha de 88 anos, né? E aí eu cheguei a perguntar para ela, todo mundo vai falar assim, nossa, ela é carrasca. A senhora faz exercício físico? Aí ela falou, não, eu estou bem lá na minha cama. Eu falei, então, a sua cama é o pior lugar para a senhora. Por quê? Porque eu estou fazendo para ela, na realidade, uma suplementação, né? Vitaminas, outras coisas mais, né? Recomendando que ela tome vitamina D, né? Justamente assim, no sentido de fazer uma coisa assim, antioxidante. Vamos ver se a gente consegue melhorar o câncer por essa via. Tirar os radicais livres e melhorar. Eu falei, então, a senhora tem escada na sua casa? Tem. Então, vamos fazer step? Então, assim, eu falei, a senhora precisa tomar vitamina e tomar sol. Então, se a senhora não pode sair, porque eu acredito que seja difícil mesmo, né? Ela foi presencial, ela veio aqui, tem dificuldade. Eu falei para ela, então, essa sua dificuldade já vai melhorar também. Ser fortalecido e a funcionar. Então, assim, estou tratando do joelho que dói, né? Mandei tomar vitamina C. As condições periféricas todas, né? Para a qualidade de vida. Sim, para melhorar a qualidade de vida e ser coisas antioxidantes, para ver se a gente consegue, pelo menos, paralisar esse tumor. Dei as ervas, né? Para fazer a apoptose, né? Antitumorais. Eu dei. Mas eu não confiei só nisso. Eu falei, eu preciso melhorar o ambiente. Com certeza é muito mais, né? Então. Aí ela mandou as fotos, subindo e descendo o degrau ali. Eu falei, não precisa uma escada longa, 4, 5 degraus, vai e volta, já é o suficiente. Mas já vai fortalecer suas pernas, vai fortalecer a batata. Circulação, vai melhorar a pressão arterial. A nossa panturrilha e o nosso segundo coração. Não é? É isso mesmo. Melhorar o seu coração, tudo você vai melhorar. Pressão, a disposição, o sono, tudo isso. Então, assim, eu estou mexendo numa vida inteira de uma pessoa que tem 88 anos. E o tumor dela conseguiu não avançar sobre a visão? Olha, eu não sei, porque assim, é muito recente, né? Muito recente. Eu dei para ela. Eu fico sempre animado em saber resultados assim. É que eu ponho todo mundo para trabalhar, né? Teve gente que falou para mim, mas meu Deus, 88 anos, você mandou ela para fazer exercício físico? Eu falei, não mandei ela para academia. Mas eu subir 5 degraus a escada dá, né? Devagarzinho. Devagarzinho, entendeu?
vai todo dia, né? Eu falei para ela, todo dia. Então, Fantástico. quer dizer, é difícil? Aí a pessoa fala, é difícil. Então, assim, é difícil, eu tirei já do dicionário, É isso né? aí. O impossível também a gente tira do dicionário. Sempre é Algumas possível. coisas é possível fazer, né? Fantástico. São muitos caminhos, né? Muitos caminhos. De todos esses quadros que você já tratou, todos esses clientes que você já atendeu, qual foi o caso mais emblemático para você? Aquele que você, assim, como terapeuta, eu tenho orgulho de falar que eu tratei esse quadro aqui, que o resultado foi excelente. Bom, uma coisa que eu tenho tratado, né, e, assim, tem sido muito recorrente, até comentei com você, é a bendita da cistite de repetição. Nossa, é um inferno na vida das pessoas, cistite. Não, a mulherada sofre muito, né? E os médicos têm, assim, tipo, protocolo, né, para tratar. Então, você chega lá e fala, olha, eu tô com dificuldade de ir no banheiro, dó, parará, parará, ele vai lá, tá com antibiótico em você e manda para casa. Um diurético, um antibiótico, vai para casa. E no máximo, às vezes, um banho de assento, né? Que vão mandar usar, sei lá. Hoje nem é comum, né? Antigamente fazia banho com permanganato. Hoje em dia... Aí assim, eu tenho várias amigas com esse problema, né? Então comecei pelas amigas, porque essas eu consigo checar o resultado, né? Porque assim eu fico acompanhando de perto. Você tem as suas cobaias ali perto de você. Sim, sim. Então, assim, a bacteriana, a gente sabe mesmo o tratamento, banho de assento, as ervas que tem que tomar, o que é que tem que fazer, né? Então, assim, isso todo mundo faz também, né? O problema é que, às vezes, essa cistite não é bacteriana. É o que a gente chama de cistite traumática. E ela Explica pra gente a cistite traumática. Acho que a maioria das pessoas aqui ninguém nunca ouviu falar de uma cistite traumática. Então, assim, vamos dizer que os médicos, em geral, né, a grande maioria das pessoas que tratam as outras pessoas esquece da cistite traumática. Então, assim, a cistite traumática funciona de que jeito? Geralmente depois da menopausa, né? Por quê? Porque as mucosas vaginais ficam ressecadas, né? E Sim, elas tem não a famosa atrofia vaginal. porque elas são hormônio dependentes, né? Então, assim, Sim. a solução do médico é enfiar hormônio lá, né? Faz uma Usar pomada com hormônio. Usar o lubrificante vaginal, só que aquele à base de água, né? Sim. E fazer reposição hormonal. Aí o que acontece? Melhora? Melhora, só que a reposição hormonal é um risco, né? É um risco para a saúde. Né? Então, assim, eu não sou nada a favor, né? E muita Nem gente. eu. Então, só que não faz a reposição hormonal e continua com esse problema, e quando chega na hora. Perde qualidade de vida, né? Porque na hora do ato, seja ele esporádico ou contínuo, não interessa, machuca. Sim, O que sim. acontece? Machuca, fere, não é um problema de contaminação. Você pode estar ali com o seu marido, né? Todo mundo toma cuidado, toma banho, está todo mundo limpinho, ninguém está doente nem nada, e a coisa está lá. Acontece. Eu acho que para os homens, quando passa dos 60 anos, a impotência sexual é o que compromete a saúde ali do casal, né? A harmonia sexual do casal. E para as mulheres, a partir dos 60 anos, principalmente, é a atrofia vaginal. Às vezes o marido tem plena potência, mas a mulher está com uma atrofia vaginal que praticamente impede ela de ter relações, né? E o marido, quando tem impotência sexual, às vezes a mulher está em perfeitas aptidões para uma vida sexual ativa, mas o marido tem o problema da impotência, né? Então, no caso das mulheres, com certeza, a atrofia vaginal é o pior. Então, mas no caso das mulheres, o que eu notei? É um mal silencioso, ninguém fala. Elas não se queixam, né? Elas não se queixam, só se queixam quando começa a doer mesmo, né? Elas não expõem isso, às vezes, no casal mesmo, ou não têm conhecimento, né? Então, assim, estão na ignorância, vamos dizer assim, né? É uma palavra chata, mas é isso mesmo. Não tem o conhecimento, né? Então, a gente vê isso acontecer, assim, é recorrente. Por isso que eu falo que é recorrente, é muita gente, né? E aí ficam tratando com antibiótico, antibiótico não resolve.
E outra coisa, ela torna a acontecer. Por quê? Porque não tratou a causa, né? Então, assim, eu comecei a tratar as amigas, através de uma amiga do Rio de Janeiro que tratava com uma médica diferente, né? Então, ela estava usando óleo de gergelim. Aí eu fui pesquisar o gergelim, achei o óleo de coco. Aí depois o óleo de coco eu juntei os óleos essenciais. Aí juntei as plantas, combo perfeito. Assim, eu tenho tratado muitas mulheres, né? Olha isso aí, gente. Atenção, você, mulher que está nos acompanhando neste momento. Se você se identificou com esse relato da nossa terapeuta Suzana, procure agora uma vaga com a Suzana para resolver definitivamente esse problema. Porque assim, eu reparei, inclusive, com o óleo essencial, com a ajuda do óleo essencial, o óleo de coco consegue recuperar, né, Isso é fantástico. a epiderme ali, né, a mucosa. O epitélio vaginal, né? Então, e aí acabou dor. Então, assim, a pessoa troca a dor pelo prazer. Que coisa melhor? Nossa, né? Quem não quer trocar dor pelo prazer? Meu Deus. Então, Sensacional. é muito bom isso. Então, assim, para mim, essas coisas, né? Esse tipo de tratamento que eu fiz com várias pessoas, nossa, foi, assim, muito bom. Resultado excelente. Sim, é uma massagem no ego, né? Eu fico satisfeitíssima, né? Porque você está enxergando a melhoria na qualidade de vida da pessoa com uma única informação. Isso é fantástico. É o poder libertador do conhecimento. Suzana, para quem está acompanhando a gente aqui, tem muita gente acompanhando a gente nesse momento, casos de diabetes, hipertensão, colesterol, dores articulares, ansiedade, depressão, insônia, intestinos que não funcionam, gastrites que estão aí há muito tempo incomodando as pessoas, enfim, todo tipo de problema, as pessoas podem procurar o seu atendimento e você tem condições de ajudar a todos esses quadros clínicos, não importa o que seja. Não importa o que seja, né? Eu vou estudar um por um, né? Assim, Sim. Eu vou dizer que assim, eu gosto de mexer, quer dizer, gosto, né? Parece sádico isso, né? Mas eu gosto de mexer com a dor, eu gosto de ver evoluir e a dor desaparecer, né? Então, assim, são vários, né? Eu tratei, inclusive, a última foi dor de cabeça, né? A pessoa tinha dor de cabeça, crises de enxaqueca, querer tocar a cabeça na parede, né? Então, assim, É mesmo o que eu sinto uma vez por ano, uma enxaqueca que dá vontade de bater a cabeça na parede. Então, mas eu fui atrás inclusive mas por quê? Por que você tem dor de cabeça? E ela já tinha feito vários tratamentos, inclusive do homeopata. Isso foi uma coisa interessante. E aí ela falou, meu homeopata me deu isso aqui para tomar. Aí eu tenho um livro de homeopatia antiguinho, mas fui lá pesquisar os remédios que ele deu para ela. Aí eu falei, não entendi. Porque no livro, olhando, os dois são antagônicos. Olha. Sabe? Aham. Aí eu falei, aí eu voltei para ela e disse, tem muito desse remédio para tomar? Ela falou, não, tá no fim. Eu falei, bom, tá no fim, deixa para lá. Mas eu falei, eu não entendi essa medicação. Qual foi o raciocínio dele? Qual foi o raciocínio? Você enfia a faca e faz o curativo? Né? Então, assim, na realidade, se um anulava o outro, pensa bem. Né? Eu falei assim, não é por aí. Aí fui ver como o médico mesmo foi tratar. E com um adendo, né? Assim, ela, há muitos anos atrás, isso só aconteceu uma vez, não sei por que condições, ela teve um AVC. Ela é nova, ela tem 30 e poucos anos de idade, né? Então, assim, a minha preocupação é essa. Então, assim, E aí estão tratando como se fosse um problema ginecológico, porque ela tem outros problemas de mioma, outras coisas. Mas eu falei, não é isso, né? Eu falei, é uma outra coisa. Então, assim, o que eu pensei? Eu pensei só mesmo na circulação. Eu falei, vamos melhorar isso, né? Eu falei, atenção. Então, assim, lá fui eu. Exercício físico, muda a alimentação, plantas para melhorar a circulação sanguínea, né? E aí larguei ela e falei para ela, olha,
E pelo amor de Deus, e assim, como ela tinha problema de circulação, ela tomava um AS por dia. Eu falei, nem um AS você vai tomar, eu vou tomar outra coisa, né? Então, assim, estamos fazendo o tratamento. E ela mesma falou que aquelas crises não tem mais. Não tem Excelente. mais, né? Que coisa Então, boa. é uma coisa, né, fantástica, né? Muito bom. Suzana, é incrível, o seu trabalho é incrível, seus resultados são incríveis, né? E sorte daquele que conseguir ter o seu atendimento, ter o seu acompanhamento para tratar a própria saúde, às vezes a saúde da família toda. Quem sabe você se torne aí a terapeuta familiar de muitas pessoas aí, né? Cuida da família inteira. E você está em São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, né? Bernardo do Campo, Se as pessoas quiserem um contato com você, qual seria? Você tem Instagram, não tem? Facebook, WhatsApp, e-mail? Eu montei uma página no Facebook e no Instagram, mas para ser bem sincera, eu estou andando tão ocupado que eu não tenho tempo de postar. Né? Mas passa o seu WhatsApp, pelo menos, para a gente aqui. Mas eu tenho meu WhatsApp, né? Que é onde normalmente eu marco, converso, mando tratamento, né? E vou acompanhando pelo WhatsApp. E eu atendo pelo Google Meet em caso de fazer isso online, né? Ok. E pode ser presencial para quem está dentro de São Paulo. Né? Tem Ótimo, ótimo. Atravessa a cidade, mas vem, entendeu? Porque aí eu posso fazer outro tipo de abordagem, né? Claro, claro. Mas eu tenho o meu celular, né? Passa o número do WhatsApp para a gente e depois, galera, a gente vai deixar o WhatsApp dela aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. A gente vai pedir para a equipe deixar. E, claro, você sempre vai poder encontrar a Suzana na rede de terapeutas APS, como eu mostrei no começo. Você está no site do Autor da Própria Saúde, Rede APS. Você tem lá todos os terapeutas, a Suzana também está lá. Passa o número do seu WhatsApp, Suzana. Então, é 11, o código de área, o telefone é 94500-2603. Perfeito. Vai ficar na tela aqui, vai ficar nos comentários e na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato. E, ó, lembrem-se, a Suzana não tem uma agenda muito flexível, então corre para você conseguir uma vaga, um espaço com ela, um atendimento com ela. É uma das grandes terapeutas da rede APS que eu estou trazendo aqui e com certeza você vai ter resultados incríveis nos seus tratamentos com as plantas medicinais. Seja você aluno do Autor da Própria Saúde, que precisa de um aconselhamento, que precisa de um direcionamento com o tratamento que está fazendo, ou seja você um seguidor que ainda não conhece as plantas medicinais e precisa realmente de alguém que trate a sua saúde com maestria. Suzana está aqui para, com certeza, cumprir esse papel de maneira espetacular. Suzana, eu só te agradeço pela oportunidade de estar aqui, de conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua história. E, olha, obrigado por você levar o nome, a história, a filosofia e o conhecimento do Autor da Própria Saúde para tantos lugares, tantas pessoas que se atendem aí à distância e transformando a vida das pessoas. É isso que eu gostaria de ver para muitas pessoas e você representa isso de maneira maravilhosa. Obrigado mesmo, gratidão pelo encontro. Eu que agradeço, né? Eu lembro quando você gravava aqueles vídeos, acho que 5h30 da manhã, né? Falando dos conceitos de vida e tudo mais, né? E eu ouvia você. Às vezes não 5h30 não dá, mas eu assistia os vídeos. Um pouquinho depois. Um pouquinho depois, né? E aí, assim, muito do que você... Isso também me levou no seu caminho, entendeu? Muito do que você dizia ali, né? Sobre comportamento, como você age, como você é com os outros, com o mundo, como você interage e tudo mais. Então, assim, muito daquilo ali sou eu também, né? Então, assim, estamos em sintonia. Então, assim, eu estou falando com uma pessoa, né? Seguindo uma pessoa que pensa como eu. Né? Então, isso também me levou mais a isso. Então, quando eu faço alguma coisa, eu sempre penso naquilo, sabia? Né? Assim, eu estou sendo coerente, né, com isso. Então, assim, na realidade, a minha intenção, né, é levar essa sua ideia, entendeu? De um mundo diferente, né? Um mundo melhor, onde as pessoas melhores também. A minha ideia é essa, é isso que eu faço.
né? Por isso que às vezes eu demoro tanto para atender a público, né? Eu monto uma rede enorme para ver se eu consigo o meu objetivo, que é fazer da vida das pessoas melhor. Valeu. Obrigado, Suzana. Que a gente possa se ver em breve. Vou lá, agora que eu estou aqui meio por São Paulo, vou para São Bernardo do Campo só para te dar um abraço. Claro, vem tomar um café. Não é? Um chá. Não é? Tem chá de baleira aí? Chá. Tem muitos chás aqui. Obrigado, querida. Um beijo enorme para você e a gente se vê. Sensacional, não é? Olha só que legal o resultado de um conhecimento muito bem aplicado. Quando a gente traz um terapeuta PS aqui para um momento desse, que é o Papo PS, para a gente conversar, para a gente conhecer, para a gente entender a história desses terapeutas, a gente percebe o valor que a gente agrega para o mundo quando a gente forma esses terapeutas. Isso é maravilhoso, porque eu não posso tratar todo mundo. Eu não consigo. O mundo é muito grande e a maioria das pessoas sofre. Eu não posso tratar todo mundo. Eu não posso resolver o problema de todo mundo. Mas eu posso formar uma equipe de terapeutas maravilhosa, capaz de ajudar muitas pessoas. E cada um, a seu tempo e ao seu modo e no seu lugar, fará o meu trabalho para muitas outras pessoas. Cada um que eu trago aqui e que eu mostro para vocês esse trabalho é porque eu acredito, é porque eu confio, é porque representa o trabalho do autor da própria saúde. E a Suzana é mais uma dessas. Então, esteja aqui conosco acompanhando o trabalho do autor da própria saúde, acompanhando as nossas redes, e quando você precisar, recorra à rede de terapeutas APS. Lá tem muita coisa boa, assim como a Suzana, muita gente boa, gente de qualidade, gente com resultado, para ajudar você e a sua família a encontrar o caminho da qualidade de vida. Beleza? Um grande abraço para vocês, obrigado por terem me acompanhado mais uma vez nesse Papo Terapeuta e que a gente possa se ver em breve com muito mais conteúdo sobre as plantas medicinais, sobre qualidade de vida. Um grande abraço, beijo enorme e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.